Bom dia! Hoje vou continuar com esta série de vídeos sobre empreendedorismo no estudo. E hoje gostaria de falar de algo que comecei a falar no vídeo anterior, mas que não deu para desenvolver, que é a persistência. Tudo na vida envolve treino e envolve prática, e a prática faz a perfeição. Practice makes perfect. Se não colocarmos o trabalho, se não colocarmos o esforço, é impossível que vamos conseguir obter os resultados que esperamos. Mas muitas vezes, por muito que nos digam isto, nós continuamos a pensar que existe uma solução fácil para conseguir obter aquilo que nós queremos. E muitas vezes dizemos que queremos uma coisa, mas depois queremos que ela nos caia ao colo sem colocarmos o esforço necessário para que isso aconteça. E muitas vezes isso não é um esforço sem direção. Portanto, tem de haver uma orientação, um direcionamento, porque não tem de ser um esforço bruto, como se fosse um burro de carga que está... Não, é um esforço que pode ser divertido, que pode ser interessante, porque este esforço da aprendizagem é um esforço em direção a algo que nós vamos ter de passar a vida a fazer. E aqui entra o conceito da ambição. Muitas vezes a nossa sociedade ensina-nos que ser ambicioso é mau. E não, ser ambicioso é bom. Muitas vezes não é querer ser o melhor, embora não há nenhum problema em querer ser o melhor, desde que nós utilizamos os recursos corretos para o atingir, ou seja, sem prejudicar ninguém, obviamente, mas é o querer ser o melhor do que si próprio no dia anterior. Se te esforçares por ser sempre um bocadinho melhor a português, um bocadinho melhor a matemática, um bocadinho melhor a ciências do que no dia anterior, tu vais conseguir obter resultados que nunca esperarias obter. E pronto, eu digo isto porque a vida é uma constante resolução de problemas. Toda a vida nós vamos ter de andar a resolver problemas de vários tipos. E na escola, muitas vezes, os alunos o que têm mais dificuldade é na matemática. Porquê? Porque querem, ao ler o problema, já imediatamente lhes surgir a solução e lhes surgir como é que vão resolver aquele problema. E muitas vezes isso, a primeira vez que tu fazes aquele tipo de problema, isso não te vai ser imediato. Só com a prática é que tu já sabes, isto resolve-se assim, aquilo resolve-se daquela forma e, portanto, já ganhas uma certa maturidade no trabalho que te permite dar as respostas certas, qualquer que seja o tipo de problema que te aparece, porque já viste os vários tipos que existem. Mas a primeira vez que vês um problema novo, pode-te acontecer não saberes resolver. E, portanto, o que é que tens de fazer? Tens de dividir por partes. Tens de dividir o problema por partes. E, portanto, a primeira fase de todas é identificar a questão. O que é que eles pretendem que eu responda? O que é que eles querem saber? E muitas vezes existem mais incógnitas do que aquelas, ou seja, mais dados em falta do que aqueles que te pedem. Portanto, dá a sensação que te pedem uma coisa, mas faltam, em vez de faltarem dois, que são os que te pedem, que faltam quatro. O que é que tens de fazer? Primeiro tens de identificar o que é que te pedem. Depois tens de identificar o que é que te dão para resolveres o problema. Depois tens de dividir o problema em partes, em perguntas mais pequenas e ver se consegues responder a alguma delas. E se conseguires responder a uma ou duas das perguntas que estão inerentes àquele problema, vais ainda te faltar o resto da resposta. O que é que voltas a fazer? Voltas ao início. Voltas a identificar o problema, a ver o que é que tens e depois com isso, como já vais ter mais elementos, com certeza vais conseguir concluir a resolução do problema. E isto é assim na vida em imensos casos. Por vezes não se tem logo a solução dos problemas que nos surgem. E a única coisa que nós podemos fazer é tentar resolver aqueles que são mais imediatos que nós conseguimos resolver naquele momento. E muitas vezes, começando, é como um nó, portanto tem uma ponta. Começando a desatar o nó pela ponta, quando tal, vais conseguir desatar o nó completamente. Assim, é a mesma forma como um puzzle. Ou seja, tu tens um puzzle, as peças estão todas misturadas, mas tu começas pelos cantos, depois começas a fazer a borda do puzzle e depois começas a fazer, ou seja,
fizeste primeiro aquilo que podias fazer, aquilo que era mais fácil de fazer, e depois as peças vão encaixando, a imagem vai se tornando mais clara e por fim consegues encontrar a solução para o teu puzzle. Portanto, encontrar a solução para o teu problema. E existe sempre solução para os problemas? Vamos ver. Por exemplo, numa empresa existem muitas formas de olhar para um problema novo. Ou tu olhas com um olhar de desespero, que é, por exemplo, agora na pandemia, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer à minha vida? Isto, aconteceu aquilo, aconteceu. Ou então tu olhas com um olhar de esperança. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos fazer mais? E, portanto, é um olhar de esperança sobre os problemas que te estão a surgir. Então, o que é que tu podes fazer? O mesmo que fazes na resolução dos problemas. Resolver o que se pode resolver, adiantar o que se pode adiantar, e depois existe uma parte que não se pode resolver e ou existe uma solução que tu não estás a ver, que acontece muitas vezes, e então tens de te rodear de mais informação e de mais pessoas, e lá está a importância da equipa e de pessoas que te possam apoiar. Se não as tens, podes sempre procurar essa informação em serviços externos, não é? Por exemplo. Neste caso da escola, quem são? Os professores, os teus professores explicadores, as pessoas que te acompanham, às vezes os próprios pais, às vezes um aluno mais velho, que pode também ter este papel de tutoria sobre ti. E que já passou por isso e que já sabe como é e que te pode ajudar a chegar mais longe. E aqui está o empreendedorismo no estudo, o que é então também necessário. Já focamos, portanto, a persistência, a ambição, a resolução de problemas e ter este espírito constante de curiosidade e de aprendizagem. Porquê? Porque o saber ou o conhecimento não ocupa lugar, como muitas vezes já te devem ter dito. Nada na vida é certo, nada na vida é seguro. E o único que sabemos é que está tudo em constante mudança. Portanto, tu tens de valorizar a ti próprio através do conhecimento, através da aprendizagem, porque em qualquer circunstância, se tu souberes aprender, sabes aprender aquilo que tu precisas para conseguir sair da situação em que estás naquele momento, se não for uma situação boa, ou potenciar uma situação favorável que tenhas. E, portanto, isto vai muito de encontro àquela capacidade que também é fundamental, quer no estudo, quer na vida, quer no empreendedorismo, que é a adaptação. Ter a capacidade de nos adaptarmos a diferentes situações. E para isso é fundamental e estar sempre a aprender. E aprender as coisas certas. E tu? O que é que já aprendeste hoje? Até logo.